Olá, bom dia. Eu sou Helder, curso 7º período do curso de Direito da Faculdade de Anigus. E hoje nós estamos aqui para apresentar o FACast, que é o podcast do curso de Direito, coordenado pelo professor Luciano Bellina. E hoje nós temos aqui a grata satisfação de termos Cássio Rodrigues, vereador atuante aqui da cidade de Anigus. Ô Cássio, as suas considerações iniciais. Eu parabenizo o professor Luciano Bellina, parabenizo você também por essa FACast e estou aqui à disposição de vocês. Muito bem, nós estamos fazendo um trabalho entrevistando os vereadores do município de Anigus. E hoje nós temos Cássio Rodrigues, que já está no segundo pleito. Isso. Segundo pleito de vereador, e hoje um jovem atuante, comerciante, influente aqui da nossa cidade. Cássio, como é que foi para você, há 6, 7 anos atrás, inserir no contexto político? Haja visto que você vem de uma família tradicional que tem raízes políticas na nossa cidade. É assim, os dois lados da minha família são políticos, tanto da parte do meu avô, paterno, quanto materno também. Então, o que acontece? Eu já trabalhava na política com meu avô, José Pedro Rodrigues, com a minha tia, doutora Maria de Lourdes, depois veio o meu tio, Manezinho. Então, assim, aí chegou um momento que eu falei para mim mesmo, por que não eu candidatar? E sempre minha tia, sempre pedindo para mim candidatar. E aí, como se diz, a primeira candidatura minha, eu tive bastante voto, mas não cheguei a ser eleito. Então, assim, aí Deus me abençoou, que na segunda deu certo, na terceira deu certo, e foi isso que me motivou, foi a família, porque eu já trabalhava, foi isso que me motivou. Você teve um apoio dos seus avós, depois dos seus pais, e hoje sim, a sua esposa, que é uma comerciante que trabalha aqui na cidade, ela te apoia também nesse projeto. Isso, inclusive, assim, 3 tios meus foi prefeito, né? Sim, 3 tios, olha. Veja bem, 3 tios, isso é histórico, Cássio. Meu pai chegou a ser prefeito também, em Nazário. Então, se eu nasci e cresci no meio da política e senti o desejo de participar da política e fazer parte da mudança, né? Que a gente vem para acrescentar na política de Anigus. 3 tios prefeitos, o pai que foi prefeito de Nazário, e agora ele segue essa carreira. E esse dom, que política é administrar, né, Cássio? Verdade. Você é um comerciante. Você está assim, paralelo. Você trabalhou com indústria, junto com o seu pai, na fabricação de telhas e tijolos, no município de Anigus e Nazário. Hoje você é político. Como é que você vê essa diferença entre ser um empresário e hoje ser um político, um atuante como você é? Assim, quando eu decidi ser político, eu afastei um pouco da minha loja, deixei minha esposa tomar conta e eu passei a dedicar mais à política. Porque a política é um processo muito lento. Você conseguir algo é anos e anos de trabalho. Então, assim, a gente... Logo a seguir eu vou falar o que a gente está conseguindo. É um trabalho assim, de 2 anos para você conseguir algo. Então, se não dá para você dedicar as 2 coisas ao mesmo tempo, fazer tudo perfeito. Então, eu deixei a loja com a minha esposa e hoje eu dedico só na política. Você tem trabalhado, vamos falar uma coisa, as medidas impositivas que cada vereador tem colocado. O seu trabalho com as medidas impositivas? É isso que eu queria falar. Por exemplo, há 2 anos atrás, eu destinei 27 mil para a construção de um banheiro em Choupânia. Como o processo é lento e é muito papel, agora que está sendo concluído, depois de 2 anos. Então, assim, 27 mil há 2 anos atrás, construir um banheiro grande. Hoje não dá. Então, por isso que às vezes, assim, é uma luta constante para 2 anos para dar certo agora. Incrível. Igual, por exemplo, tem 1 ano e meio que eu e o Daniel estamos assim, na luta para conseguir o sinaleiro para Anigus. São 5 sinaleiros que vai ser construído. Já foi feita a licitação, agora, você entendeu? Já está em processo. Então, sim, através do deputado Rubens Marques, a gente conseguiu essa emenda. Então, se não é do dia para a noite, eu estou muito satisfeito. Essa gestão agora, as coisas estão chegando, os benefícios estão chegando.
Ano passado foi 15 mil para ressonância, que foram feitas através da minha emenda, 15 mil para tomografia, foi 20 mil para a AMAN, lá da loja Amazon, onde eles puderam fazer o banheiro. Então, assim, as coisas estão acontecendo, mas é um processo a longo prazo. Cássio, eu sei que não é fácil. A gente mora numa cidade que você falou sobre trânsito. Nós temos um trânsito hoje, está truncado, o centro de Anicuns está truncado. Aumentou carros demais e a nossa cidade hoje ela cresceu. Se você vê as pontas dela é muito longa. E o centro, como você está vendo assim, para revitalizar esse centro e trazer um comércio bonito, forte, que a nossa cidade precisa. Você é comerciante, consegue a sua cidade melhor, não é verdade? Isso. O que você acha que poderia dar uma luz? Não, é isso que nós devemos fazer. O início seria a questão do sinaleiro. Depois começa a mudança de mão única, assim, né? Igual essa rua aqui que sobe, ela tem que ser mão única. Ela não dá para passar dois carros e ter estacionamento de um lado e do outro. É totalmente irregular. Então, assim, é uma luta, a gente está lutando. Aos poucos vai conseguindo. E é um avanço muito grande essa questão do sinaleiro, e depois as outras coisas a gente vai conseguindo, vai lutando como a gente tem sempre feito. Cássio, eu vejo assim, eu sou apenas um homem público da cidade, mas não sou político. Eu fico pensando assim que a vida de político não é fácil. Hoje as demandas são muito grandes e às vezes você quer fazer coisa e você às vezes só dá limitação. E muitas das vezes a limitação fica assim. Você sente isso por as limitações? Você queria fazer mais, você queria fazer muita coisa e eu estou limitado dentro do espaço, que o contexto diz isso. Por exemplo, tem muitas emendas, por exemplo, emenda que a gente consegue às vezes para infraestrutura. Você acaba tendo que fazer alguma coisa que você não queira, você entendeu? Porque a emenda é engessada para aquele foco. Então, assim, a gente fica muito limitado, sim, sabe? Por exemplo, a causa animal. Eu tenho focado muito nessa questão da causa animal. Vai resolver? Não, mas vai melhorar. A gente conseguiu o Cássio Móvel ano passado, sim, conseguiu esse ano. Eu dei o título de cidadão para o presidente da Assembleia, trouxe os deputados aqui. E o que acontece? Para você ver, o Cássio Móvel que teve aqui tinha capacidade para caçar 240 animais. Então, não basta só a gente querer, a população também tem que querer. Foram caçados 114. Porque a gente tem visto também na cidade, eu acho que isso já é um problema, não de Anicuns. Aonde eu vou, eu estou vendo isso. Até no centro de Goiânia, hoje você encontra animal solto. Verdade. Todo lugar você encontra animais soltos. Toda a cidade virou uma coisa que não está. Se você vê animal solto aqui no curso, eu estava no centro de Goiânia, tem cachorrada solta na Ricardo Paranhos. Eu fiquei, gente, mas aqui tem cachorro solto. Agora, de 2 anos para cá, foram castrados mais de 800 animais. Foram castrados. Os 2 castram móvel e juntamente com o meio ambiente também. É outra questão, o meio ambiente. Se você vê assim, como vereador, hoje, o trabalho de fazer o meio ambiente mais limpo, para que a população possa viver. Como é que você vê a questão do meio ambiente? O meio ambiente, ele através de Eudimar, através de toda a equipe, eles têm tentado fazer algo, sabe? Então, assim, mas o meio ambiente tem feito um trabalho bom, através de Eudimar, sabe? Ela ajudou nós muito nessa questão do castramóvel que veio, vai vir outro castramóvel. Então, assim, eu tenho investido muito na questão animal em Anicuns. Eu espero que no término do meu mandato, a metade desses animais tenha sido resolvido. Nós vamos dar essa a política. Interessante, nós estamos no ano pleito eleitoral no Brasil. A internet ela chegou e deu voz para todo mundo. Hoje, como é que você vê a política estadual, municipal e nacional? A gente vive numa cidade pequena, mas porém, hoje a tecnologia de informação todo mundo tem, conhece. Para você, é benéfico como vereador? Você tem usado isso a favor da comunidade e também a favor do seu trabalho? Deixa eu te falar, às vezes a gente tenta que seja benéfico,
mas às vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, o início do meu primeiro mês, do primeiro mandato meu, eu usei a rede social para colocar suplementação em 10%. E isso era um projeto, era bom para a população, é bom para o prefeito ia ter o aval da casa, ele tinha a maioria, né, da Câmara, então ele não tinha problema com isso. Mas as pessoas entenderam de forma errada. Então, eles fizeram uma carreata e tal. Então, assim, a gente às vezes usa a internet para o bem e chega lá na ponta de outra forma. Você entendeu? É difícil, né? É difícil. Mas, assim, a gente tem aprendido e a internet, ela também ajuda, igual está ajudando aqui agora, divulgar isso que a gente está fazendo. fazendo. Trabalho comunicar. Porque muitas vezes a pessoa, ele emite comentário. Todo mundo hoje, ninguém entende futebol, mas todo mundo já escalou sua seleção. Isso. E no fundo é mais problema, né? Isso. E o interessante, você, vereador, chega demandas aqui que você fica pensando, será que beneficia? Será que o nosso povo precisa disso? Como você vê essa situação? É igual eu estou te falando, é uma situação muito complicada. Igual, por exemplo, a questão dos professores, a questão como que fala, do piso salarial, cada um deu uma polêmica, assim, entendeu? Cada um pensa de um jeito, outro pensa de outro, o vereador pensa de um jeito, o prefeito pensa de outro. É muito difícil, é muito complicado. Chegando num consenso que é o ideal, que o trabalhador é a parte mais interessada. E assim, a gente não consegue agradar a todos. Isso aí, como se diz, é impossível. Ele pensa, eu admiro quem gosta de política, porque não é fácil. E você fazer um trabalho, agora veja só, foi muito interessante que você fechasse o meu ciclo na política, eu fiz algo legal. Mas qual é o seu sonho? O meu sonho, assim, é que as pessoas melhorem de vida, você entendeu? Que tenham manicuns onde tenham emprego, onde tenha qualificação. E assim, um manicuns onde está melhorando, né? O lixo de sacolinha já melhorou bastante. Falta melhorar agora a questão de entulho, mas é um processo também. Depende do legislativo, depende do executivo e depende da conscientização da população para que a Nicus melhore. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Isso. Não dá para só uma parte fazer. A equipe tem que jogar inteira. Isso. Cássio, eu fico feliz de você ter me recebido aqui, conversado um pouco com a gente e demonstrado o seu trabalho. Eu quero que você deixe uma mensagem para todos aqueles que não estão vendo e você possa expressar a sua gratidão, o seu trabalho, por favor. A mensagem que eu deixo é, primeiramente, que eu amo Nicuns, vou morrer aqui, meus filhos vão viver aqui, então eu penso no futuro, né, das crianças, que possa ter um Nicuns melhor. E eu peço a todos que quando tiver um curso, ou no Sebrae, ou na assistência social, que faça, porque chegou uma empresa, a pessoa já está qualificada. Eu disse, não adianta chegar uma empresa aqui e buscar gente fora. O povo não está qualificado. Esse é o grande problema onde a empresa grande chega. Vai ter que imigrar pessoas profissionais que aquele lugar não está preparado. Isso aconteceu em Rio Verde. Quando a Bertigão chegou em Rio Verde, tá? Eu estava na região, o povo de Rio Verde ficou de fora. Teve que levar todo mundo de Santa Catarina, da Perdigão, lá de Santa Catarina, para ocupar espaço lá em Rio Verde. Que situação? E assim, eu agradeço imensamente toda a população de Nicuns por ter confiado em mim 2 vezes. E assim, uma coisa que diferencia bastante o vereador, no meu caso, eu nunca fiz uma promessa que eu não pudesse dar conta de cumprir. A Simone está aqui, já vai para o meu 2º mandato, nunca chegou ninguém exigindo, você prometeu isso e não cumpriu. Então acho que isso é um diferencial muito grande, não mentir para a população e falar a verdade. O vereador, ele trabalha, ele é o representante da comunidade, ele não é o seu, vou abrir as portas para você. Igual assim a questão animal, quando eles me procuraram, os protetores, eu falei, gente, eu prometo que eu corro atrás e vou lutar. Isso é que eu prometo. E graças a Deus a gente tem dado certo. A gente tem um projeto de lei que eu consegui através do prefeito, um convênio onde o prefeito repassa 5 mil todo mês para a ONG durante 12 meses. Isso foi uma parceria que
eu fiz, né, com o prefeito Paulinho, que o projeto tem que partir dele para cá, Sim. porque gera gasto. E graças a Deus está sendo feito, está sendo cumprido e está fazendo a diferença. Hoje nós conversamos com Cássio Rodrigues, vereador atuante daqui de Aniguns, na sua segunda legislação, com projetos ideais. Esse homem trabalhador que faz parte da sociedade aniguense, tem o seu comércio, já foi industrial, trabalhou com tijolos, telha e abrangente. E tem uma meta: servir a nossa igreja. Muito obrigado, vereador. Deus te abençoe. Gente, muito obrigado. Dê um like, compartilhe. Você é muito importante. Faça valer o seu gosto e que veja e assista o nosso podcast, coordenado pelo professor Luciano Belina. Eu, Helder, Sétimo Direito, agradeço a sua audiência. Muito obrigado e tenha um bom dia.